Então veja, no Brasil não é problema de falta de dinheiro. O problema do Brasil é, primeiro, o dinheiro é arrecadado só dos pobres e da classe média, só onera a produção e o trabalho e não onera os ganhos de capital, propriedade, e essa é a tendência do mundo inteiro, e está tudo escrito nesse meu livro. Tá? E de outro lado, a despesa pública brasileira, que foi o que a Michelle ponderou, a maior de todas está fora de qualquer controle, que é juro para banco. Então deixa eu dar um exemplo para o ouvinte da Nova Brasil. Escute aqui, cada 1,5% que o Banco Central aumentou de taxa Selic 3 vezes agora nos últimos 4 meses, e vai aumentar de novo agora 1,5%, custa 60 bilhões de reais por ano. Mas evidentemente que eu vou acabar com essa farra. Por isso que eles me odeiam, vão fazer o diabo para que eu não chegue lá. Então, mas o senhor vai dar calote? Como que o senhor, o senhor vai renegociar? Não. O que o senhor vai fazer? Veja, todo mundo no Brasil está endividado. 72 de cada 100 famílias no Brasil estão endividados. E eles sabem bastante bem, se viram nos 30, sofrem todo tipo de humilhação. 63 milhões dos brasileiros estão no SPC. E por que você fica vulnerável à dívida? Porque você está ganhando menos do que merecia e está gastando mais do que pode, porque as coisas estão subindo de preço. Vamos ajudar o povo a entender. Não é difícil fazer a comparação numa grande nação. Por que o Brasil paga juros tão altos? Primeiro, porque o governo está entregue ao controle dos banqueiros. Primeiro isso, porque existe no Brasil um cartel. O que é um cartel? Hoje de manhã alguém está saindo aí para comprar pão. Se todos os donos de padaria de São Paulo, né, saíssem comprando uns dos outros e ficassem todas as padarias na mão de apenas 5 donos, eles faziam um jantar em Fortaleza uma vez por ano e combinavam o preço do pão. Isso é o que se chama cartel, que destrói a livre iniciativa, a concorrência, etc. Pois bem, o Lula promoveu isso no Brasil. Eu falo isso para as pessoas entenderem que não é uma questão pessoal, é questão programática, de organização da economia. O que eu estou querendo dizer? De cada 100 operações financeiras no Brasil, compra no crediário, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo para banco, empréstimo para empresa, empréstimo pessoal, de cada 100 operações, 85 são feitas por 5 bancos que se organizaram em cartel. Então tem uma parte do juro que é imposta porque, como dono da padaria, eles combinam. Mas e como fugir disso, candidato? Agravando a competição. Então como é que eu vou fazer? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os bancos regionais, Banco do Nordeste, no primeiro dia do meu governo, saem do cartel, porque eles estão no cartel. Por quê? Porque no Brasil é o seguinte, o presidente do Banco do Brasil vem do banco privado e vai voltar para um banco privado. E está lá no Banco do Brasil não fazendo serviço. Veja, deixa eu dizer para vocês, para as pessoas acompanharem, e de novo, parece assim, mas eu quero dar exemplo prático para as pessoas saberem do que é que nós estamos tratando. Não pode ser uma eleição Chico contra Mané e Maria. Nós temos que discutir as causas dos problemas brasileiros, porque tem tanta gente desempregada, por que nada funciona no Brasil, por que a corrupção generalizou-se de forma impune, enfim. E não é lambança. Veja bem, recentemente o Lula fez um jantar com o Alckmin aqui, em que a grande elite brasileira toda desceu numa grande casa de carnes aqui de São Paulo, uma das mais caras de São Paulo, não é? E agora nós soubemos que quem pagou esse jantar foi um plano de saúde, que vive abusando do povo, e um banco chamado BTG. O Bolsonaro pegou 3 bilhões de reais, com B de bola, da carteira de haveres de créditos do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil tem uma subsidiária só para receber esses créditos, cobrar quando as pessoas não pagam, e vendeu para o BTG por menos de 350 bilhões de reais. Compreende? Então o BTG joga nas pontas, joga aqui, joga lá. Por quê? Porque o Brasil hoje está controlado, e não é hoje, faz 30 anos, pelo sistema financeiro. Então a primeira providência, aumentar a concorrência. Segunda, a concorrência regulatória. O que explica que o American Express, o Visa, vou dizer os nomes, o Visa, o Mastercard, nos Estados Unidos, onde eles têm origem, cobram entre 18% e 25% de juro ao ano, e no Brasil cobram 300% ao ano. Isso é regulatório. Isso é absolutamente regulatório, porque o Brasil virou um paraíso, não é, da farra financeira, da especulação financeira. Mas mais do que isso, Michele, você apontou na inteligência da pergunta como é que a gente reduz juro. É consertando a conta do governo. Porque se eu ganho mais do que eu gasto, eu não preciso mais financiar o meu buraco. E é isso que, estruturalmente, eu pretendo fazer.
E não adianta ficar inventando coisa. Tem que aumentar a receita brasileira. Tem que aumentar a receita. Aumentar a receita aonde? Tirando daqueles que ganham há 30 anos sem pagar nada no Brasil e que são poderosíssimos. Eles são donos da mídia, eles financiam os políticos e eles querem ver o diabo e não querem me ver na presidência do Brasil.